A natureza última dos fenômenos, a natureza da mente. Repouse naturalmente. O budismo está cheio dessa palavra natureza, natural. De onde que isso vem, para onde que isso vai, como e por que a gente consegue usar essa palavra e fazer sentido disso. Você tem uma história longa nisso daí. Então, a palavra natureza, nature, a palavra natureza tem origem no latim. E a palavra latina que é a tradução da palavra physis, do grego, né? Então a gente tem a Física do Aristóteles, que é uma obra que lida com as questões do mundo natural. O mundo natural em contraposição ao quê? As coisas, a tekne, a arte, né? Tecnologia, a palavra tecnologia vem da palavra tekne, que é a mesma palavra, basicamente é uma coisa parecida com craft em inglês, ou arte, artesanato, né? Ou seja, aquilo que é feito pelo desenho humano, pela ação humana, pela ação de seres inteligentes, né? De qualquer forma. Então, arquitetura e fazer uma cama e assim por diante, em contraposição ao que já está dado, ao que parece, né? Que são esses elementos assim que estão na natureza. Claro que para um grego, a natureza, a gente pensa natureza, a gente pensa floresta, né, água pura, macaquinho, né, uma coisa assim. E para um grego, de fato, talvez não fosse tão diferente disso, né, porque eles tinham aquela vida, mesmo Aristóteles, mesmo esse pessoal que morava em estruturas e tal, era uma vida ainda muito pastoral, né, nesse sentido de viver em meio ao mundo natural mesmo, assim, né. Então, mas não tinha essa conotação, né? Quer dizer, o Aristóteles ele começava a falar de uma coisa assim, ele estava preocupado, bom, eles não tinham noção de química, né? Química é uma coisa que vem muito depois. Então, eles pensam assim, o cavalo ele come, tem essa coisa assim, matéria, substância, eles estão tentando entender, assim, porque tem os filósofos dizendo vários absurdos com relação a elementos, matéria, substância, né? Elucubrações, assim, especulações que eles faziam, né? Então, eles observam assim, o cavalo come a grama, daí a grama vira cavalo. Então, aí eles começam a dizer, bom, a grama tem uma forma, mas daí a matéria da grama vira cavalo. Então, eles usam essas palavras nesse sentido, assim, né? A palavra matéria é aquilo que está na forma, mas que deixa de ser grama e vai para o cavalo, e vira cavalo. Quando o cavalo come, né? Então, era esse tipo de preocupação, assim. Que, né, por exemplo, o cavalo comer grama, que ciência que vai redundar nisso? Bioquímica, né? Então, como é que o cavalo digere, transforma aqueles elementos da grama em energia e em estrutura para ele, né, para ele ser cavalo. Então, isso é o mundo natural. Isso aí, de fato, já está falando de biologia, já estamos falando de química. Claro, Aristóteles não falava, mas ele estava preocupado com essas coisas, né? E depois, daí, né, por exemplo, tinha várias considerações, assim, por exemplo, por que as coisas caem, né? Ou por que os astros giram em círculos, tem um movimento circular, uma coisa assim. Então, o Aristóteles, ele tinha uma visão, né, é engraçado porque ele era muito preocupado com ânima, né, que a gente traduz como alma, mas que tem um sentido grego de movimento, né? Então tem uma movimentação, e não é uma movimentação assim, talvez que tem a intencionalidade, né? Então a gente usa até a palavra animismo, né? Então, e pouca gente, não sei se acusam, mas ele pensava, por exemplo, que as coisas se atraíam tu jogava um objeto, ele caía por amor. Então tinha uma intencionalidade assim, das coisas se agruparem. Não chamava de gravidade, né? Gravidade é uma coisa que vem, imagina. Eles estavam lá falando 2000 anos depois é que eles vão falar em gravidade, né? Então, mas a palavra física, né? Daí a disciplina física daí, na Idade Moderna virou com Galileu, depois Galileu, todos aqueles cientistas, eles começaram a separar essa ciência
do seu sentido, essa palavra, esse sentido, né, do seu sentido original, assim. Claro, quando os cristãos se apropriam da obra dos gregos e também do Aristóteles, eles transformam aquela terminologia que eles usam para defender as teses deles. E o sentido da terminologia todo se torna é apropriado, né? E ele é novamente apropriado na era científica. Então a gente está usando as mesmas palavras que os gregos usavam, mas com um sentido totalmente diferente, né? Já é naturalmente assim. Então física era natureza. Então tu olha para uma árvore, que física. Até tu fala, uma mulher bonita fala que físico, lindo, né? E, bom, então quando a gente vai traduzir o tibetano, o sânscrito, que é outra cultura que nunca teve uma base grega, que nunca usou a palavra matéria, que nunca usou a palavra natureza, que nunca teve essas palavras transformadas pelo cristianismo, depois novamente transformadas pela perspectiva da ciência, a perspectiva moderna, e hoje em dia novamente transformado pelo uso ultramoderno, pós-moderno, que a gente faz essas palavras. Então, a gente começa a apropriar a terminologia, né? A gente usa a terminologia ganha um outro sentido, né? Até a própria palavra metafísica, né? Então, a pessoa estava falando sobrenatural. Mas sobrenatural o que remete, né? Poltergeist, fantasma, casa assombrada, vampiro, lobisomem, cristais, reiki, sei lá, às vezes até ufologia, os Illuminati, ocultismo, sei lá o que mais. Tem tudo, né? Tudo que tu acha na livraria lá sobre o título sobrenatural. E algumas vezes, né, até nos Estados Unidos se usava bastante, eu não sei se se usa hoje em dia, assim. Então eram lojas metafísicas, né? Então tu queria comprar uma lojinha esotérica, era loja de metafísica, assim. Então tu queria comprar um livro assim sobre espíritos, ou sobre cabala, ou sobre, sei lá, incenso para ficar rico, e esse tipo de coisa toda assim de magia e assombração e aquela tábua Ouija que tu conversa com os espíritos. Então tudo isso, né, estava lá na prateleira sobrenatural ou na prateleira metafísica. Por que metafísica e sobrenatural hoje em dia é a mesma coisa e é essa coisa que não tem nada a ver com o que era metafísica na época do Aristóteles, né? Então, né, o Aristóteles estava trabalhando com a física, então o livro natural dele lá explicando lá como é que grama vira cavalo. E isso eram anotações de aula, assim, né? Então, os alunos registravam isso que sobreviveu e que foi copiado e traduzido e que hoje em dia a gente tem. Então tem uma estrutura relativamente organizada, relativamente solta, né? Depois da física, o que eles anotaram não tinha título. Então, mas não era mais física, era um assunto diferente. Eram vários assuntos também coletados que tinham uma perspectiva diferente, assim. Então, sobre as coisas, eram outras reflexões sobre a natureza da esfera celestial, que é imóvel, e assim, um monte de ideias, né? Sobre teologia, sobre o primeiro motor, e assim por diante. Como isso vinha depois da física, o cara foi lá e anotou, medieval, né? Metatafísica, depois da física. As anotações que estavam depois da física. Então, né, virou a metafísica. Mas não tinha fantasma, tinha noção de Deus, né? Tinha noção talvez de, não sei, tinha noções de identidade, se como é que uma coisa pode ser igual à outra, em que sentido se diz que uma coisa é similar ou igual a uma outra coisa, né? Que é uma preocupação assim quase lógica ou epistêmica. Isso daí era metafísica, então questão de identidade, né? Então, lógica e epistemologia também eram subcategorias quase assim dessa questão desse livro, Metafísica, né? E hoje em dia, quando um filósofo usa a palavra metafísica, ele certamente não está se referindo ao que tem na lojinha esotérica ou ao que as pessoas comumente pensam que é sobrenatural. Embora, né, daí a gente vai falar depois da física, né, sobrenatura, depois também, né, após, acima, né, da natureza, que é a tradução de física. Então, sobrenatural e metafísica
é uma tradução latina do grego. Mas o sobrenatural, no nosso uso da língua, tem um sentido, a conotação metafísica também. Muitas vezes tem esse sentido de conotação de a ver com cristais e pirâmides e sei lá mais o que, né? E reiki, e florais de Bach, sei lá, o que mais? Várias coisas que não tem respaldo, que aquele tipo de pessoa meio hippie, meio esotérico gosta, assim. Então essas coisas a gente chama de metafísica ou de sobrenatural. Mas metafísica tem um sentido técnico, né? O sentido técnico de metafísica, o filósofo usa, tem a ver com a ontologia, o que é que realmente existe, estrutura da realidade. Também teologia, né? Se tem criador, se não tem criador, como é que um criador pode fazer, como é que as coisas... Também identidade, como é que uma coisa pode ser igual a outra, em que sentido se fala que uma coisa é igual a outra. Logicamente, identidade lógica, né? Então, porque tem uma identidade lógica, A é igual a B. O que quer dizer A igual a B? Se tem B, B é diferente. É um tipo de picuinha filosófica, assim, né? Tá cheio desse tipo de coisa, é metafísica, né? É o que não tem a ver com o mundo natural, é o que tem a ver com elucubração, é puramente filosófico, é o que chama de filosofia, né? Então, por isso que fala metafísica, é a filosofia por excelência, né? E daí, como tem esse aspecto de Deus, e daí os cristãos daí adicionam toda essa coisa de Deus, daí tem toda essa amparo celestial de anjos, e daí começa a lidar com intercessão, né? Porque Deus interfere nas vidas humanas, coisa que os gregos não tinham esse tipo de consideração ou preocupação. Aí começa uma coisa assim, uma coisa meio mágica, né? Porque Jesus transformou também a água em vinho, daí teologia vira uma coisa meio sobrenatural, como a gente fala hoje em dia, né? Teologia vira uma coisa meio mágica, assim. Então a coisa foi sendo apropriada pelo cristianismo e foi se transformando, né? Então a gente chega no mundo moderno, já tem um sentido de sobrenatural e de metafísica diferente, um sentido técnico para metafísica também, que persiste sendo usado. Quem discute filosofia usa metafísica no sentido... 90% das vezes usa no sentido apropriado, no sentido que se estuda no curso de filosofia, assim, né? Não no sentido popular que se usa da palavra, né? Mas, virtualmente falando, a etimologia é a mesma palavra. Sobrenatural e metafísica é a mesma coisa. É a mesma coisa hoje em dia? Não sei, porque depende do quão técnico você quer tratar a metafísica. Daí não tem nada a ver com reiki, não tem nada a ver com milagre, não tem nada a ver com nada disso, né? Então, a palavra se transformou. E o budismo no meio disso, né? Então, muitas vezes eu falei, né, que no budismo a gente tem uma não-ontologia, que é uma não-ontologia, né? Então, a gente não tem ontologia. A vacuidade, pode-se dizer que tu pode tratar da vacuidade como uma filosofia. Então, o budismo é anti-essencialista. Então, a gente pode dizer, tem uma metafísica, porque está falando de essências, né? Essência é uma palavra bem complicada, então está negando a essência, está fazendo metafísica. Está negando a existência de essências, está negando a existência de entidades independentes, né? Está falando de interdependência. Interdependência é um conceito metafísico, dá para dizer. Por outro lado, dá para dizer assim, não, mas quando o budismo fala interdependência não é metafísica. Interdependência é física, é natural. É isso que confundiu a pessoa que fez a pergunta, né? Porque eu falei assim, mas o samsara é natural. O samsara é natural porque o samsara, a experiência do samsara, ela é produzida por causas e condições. Então, tudo que é produzido por causas e condições não é algo assim extraordinário, é algo ordinário, né? É algo comum, algo que se produz por causas e condições. Quando a gente fala causas e condições, é o que mais ou menos a gente liga com ciência, né? Claro, não tem nenhum cientista estudando samsara, não tem nenhum cientista estudando renascimento, até onde eu saiba. Mas no budismo, essas coisas não são sobrenaturais. E elas não são sequer metafísica, seja no sentido usual das pessoas, seja no sentido técnico da filosofia. Essas coisas elas são tem a ver com o mundo natural, isso é observável. Observável, objetivo. Não é assim, porque a pessoa estava me dizendo assim, eu estava falando de o gato, né? Então, tem que cuidar para o gato não matar. Daí a pessoa diz, não, mas é da natureza do gato matar. Então,
tu tem que deixar o gato matar, porque ele é carnívoro, então ele vai matar. Então, se tu tá impedindo ele de ser gato, tu tá fazendo ele sofrer. Esse é um argumento que vem do ponto de vista naturalista, e tem uma coisa que chama falácia naturalista. Então, por exemplo, deixar o ser como ele é, independente do ser, isso é bom. Isso é valorado como bom, assim, tem uma noção ética dentro disso. Então a pessoa diz assim, não, o gato ser como ele tem que ser como ele é, né? Isso até tem uma base aristotélica nisso, eu vou te dizer, que a pessoa, e na nossa sociedade muita gente pensa assim. Agora no budismo não, no budismo sim, o gato ele tem uma tendência a brincar e matar os seres, barata, sei lá, lagartixa, mas a gente entende causas e condições. Então, se a gente entende causas e condições e tem ética, então não é porque ele tem esse impulso que a gente tem que colaborar com o impulso dele. A gente tem que impedir, né? Põe uma sinetinha, né? Então, é uma perspectiva totalmente diferente do que é natural, né? E também tem essa questão... A falácia naturalista, na verdade, ela funciona fora do Dharma também, né? Então, por exemplo, aquelas pessoas que... a princípio, por exemplo, no cristianismo, eles dizem não, a homossexualidade não é natural. O que é um argumento fajuto, porque se observar o mundo natural, tem homossexualidade no mundo natural. Mas vamos dizer que não tivesse. Vamos dizer que não tivesse. Que realmente fosse como o cristianismo acredita, que é contra o que Deus diz e é contra as coisas, as coisas como foram feitas por Deus, né? Aí, isso seria um motivo para isso ser errado? Então, por exemplo, sim, claro, se tu acredita que Deus é perfeitamente bom e Deus fez as coisas assim, e as coisas são assim porque Deus fez assim, então tu tem que fazer de acordo com o que Deus disse, né? A lógica dele está perfeita. Por outro lado, se tu está pensando no mundo natural, e se tu não tem Deus, tu é um secularista, então por que o que a natureza diz, ou o que a natureza faz é melhor? Não. Tu pode agir de acordo com o que a natureza... Tipo assim, porque tu vê os outros seres humanos fazendo assim, ou tu vê primatas fazendo assim, tu vai fazer? Não, tu não precisa fazer... Tu não precisa seguir nenhuma ordem natural. Só porque a ordem natural existe. Ela é dada, mas ela não precisa ser seguida só porque ela existe, né? Então essa falácia existe também no mundo secular, né? No budismo, então, a gente tem o que é natural, né? Mas aqui, natural, a gente está dizendo assim, porque tem causas e condições, ou seja, é objetivo... Seria científico se a nossa ciência chegasse lá. É basicamente isso, né? Seria observável, não é algo arbitrário e não é algo fora de algum padrão. Como as pessoas querem, por exemplo, karma, elas querem dizer que... Não, karma é um negócio que se eu acredito, funciona, se não acredito, não funciona. Inferno. Se o inferno existe, a pessoa vai para o inferno, independente da pessoa acreditar no inferno ou não acreditar no inferno, entende? Tipo, ele é objetivo para quem esteve no inferno, para quem lembra do inferno e assim por diante. Então, não, você está clamando aqui que o inferno é uma experiência sobrenatural, ou metafísica, ou que o inferno é algo não comum ou não ordinário. É incomum para o reino humano, mas não é incomum do ponto de vista do Dharma. Do ponto de vista do Dharma, é uma experiência comum causada por causas e condições, né? É absolutamente comum. Então a gente tem essa coisa da natureza, e a natureza não ser algo que é bom ou que é ruim, né? Aí a gente tem uma complicação, né? Porque se a gente contrapor natural com artificial, aí a gente não pode dizer que essas coisas são naturais, porque elas são co-criadas com as nossas tendências e hábitos, né? Então, em certo sentido, o reino humano é uma cocriação dos humanos e o reino dos infernos é uma cocriação dos seres que está lá, né, nos seres dos infernos. Então, no sentido de cocriado, no sentido de criado com, né, com uns com os outros, eles criam. Então, criam por quê? Porque produzem as condições, as causas das condições se manifestam, encontram suportes e daí surgem para os seres, né? Então, não dá para dizer que é natural nesse sentido de não ter interferência da mente de seres, né? Os seres têm uma interferência da mente deles. Mas aí, se nós formos pensar hoje em dia, o que é natural e artificial é uma coisa totalmente... Né? Na época do Aristóteles poderia fazer muito sentido. Mas para nós, hoje em dia, por exemplo, se a pessoa vai seguir a ciência natural até o fim, as ações humanas, elas não... Se a pessoa não vai acreditar que tem
deuses né, esses elementos sobrenaturais da cultura ocidental, a ação de um deus criador e tal, e assim por diante. Então o ser humano ele opera como qualquer outro animal. Se ele opera como qualquer outro animal, ele opera por padrões de adaptação evolutiva. Então tudo que o ser humano faz, tecnologia, língua, tudo que ele faz vem de adaptação e de evolução. Da mesma forma que com qualquer outra cultura animal que tenha. Eles têm culturas animais, tem esse estudo agora, né? Então lá eles têm jeitos de cantar, né, os pássaros, eles têm jeito de fazer ferramentas, os animais fazem ferramentas, hoje em dia se sabe, né? Então eles ensinam uns aos outros. Então é um âmbito, tá, claro, é um nível muito, a gente usa a palavra primitivo, né, num nível muito menos complexo que o nível humano hoje em dia, que tem uma coisa absurda. Mas a gente vai dizer então que a gente é alguma coisa separada que produz uma coisa diferente, que é artificial. Então a palavra artificial perde sentido, né? Então tem esse detalhe aí. Guardemos essas informações assim, sobre natural e artificial e sobrenatural, e se a gente quiser usar essa palavra sobrenatural e assim por diante, metafísica. Então as palavras, né, elas surgem, como é que elas, na vida que a gente está, a gente vai ter que trazer um pouco de filosofia aqui, elas surgem no uso e no contexto. Então quando eu estou falando com uma pessoa, a pessoa pode, a princípio, ter um outro uso para a palavra, mas daí, com o tempo nós desenvolvemos um uso conjunto, né? Por isso que no Dharma nós usamos tanta terminologia específica. Isso tem a ver até com o próprio Dharma, no sentido de gerar hábitos que tem a ver com o Dharma. Então a gente passa a pensar de um jeito que está ligado à nomenclatura que a gente usa, né? É diferente da nomenclatura. Óbvio, a cultura toda não está imersa no Dharma. Então, quando a gente começa a usar até a palavra mente, a palavra natural, a gente está usando no outro sentido. Já usurpou o termo, a palavra soa igual, tem alguma semelhança semântica, mas ela já é outra coisa. E essa outra coisa tu vai saber como, convivendo com as pessoas que usam essas palavras, né, no uso e no contexto. E daí tu vai entender. E é por isso que se diz que a pessoa lê um livro, interpretar, não vai ter o Dharma. Ela vai ter o Dharma quando ela tiver contato com a Sangha, né? Mais um motivo, assim. E daí quando a gente fala do Vajrayana, que tem uma linguagem totalmente específica, né? Então é mais ainda. Mas seguindo o natural. Aí o pulo do gato do natural, assim, dentro do Dharma. Então a gente usa essa palavra natural nessas terminologias de grande perfeição, nessas terminologias mais avançadas dentro da prática, né? Então a grande perfeição natural, ou a natureza dos fenômenos, a natureza absoluta dos fenômenos, a natureza da mente, assim por diante. A gente está usando para não usar a palavra essência, porque a palavra essência tem esse problema de se contrapor à vacuidade, né? Então a gente evita a palavra essência. Então natureza é uma coisa que parece mais neutra. E por outro lado, natureza ou natural, ele tem um sentido de oposto a artificial e oposto a fabricado, oposto a maquinado, oposto a embaraçado, né? Então desembaraçado. Então a grande perfeição natural, a desembaraçada, ela não tem liames com, não está com um objetivo ulterior, ela é por si só, né? Então a gente fala, quando a gente diz que a pessoa é natural, né? Ela se expressa naturalmente, ela não tá fazendo um jogo, né? Então esse sentido de natural, do natural de ser contraposto a o embaraço que quer dizer interesses, ou que quer dizer que a pessoa está envolvida com algum tipo de... tem alguma coisa presa em algum lugar, né? Então a pessoa está solta, está espontânea, está natural. Qual é o problema do espontâneo? A gente usa espontâneo do Dharma também, mas o espontâneo parece que surge do nada. Então brota por nada. Mas espontâneo no sentido de natural, de não embaraçado, de não preso, de não fixado, de flexível, né? Como a gente fala, mente flexível, assim por diante. Então a gente ganha esse sentido quando a gente convive com as pessoas que usam as palavras nesses sentidos, né? Os tradutores, eles ficam ali lutando, né? O tradutor, ele não precisa ser fiel ao Aristóteles. Com certeza não. As pessoas já pisotearam na semântica aristotélica de física. Física não é mais usado como Aristóteles usava. Natureza não é mais usado como Aristóteles usava. Por que eu estou falando? Porque da mesma forma que o cristianismo se apropriou e transformou Aristóteles, dessa mesma forma o Dharma se apropria e usa
a terminologia que a gente tem, que é essa terminologia que tem origem grega, que tem origem cristã, que tem origem no pensamento hegemônico da ciência, no iluminismo e assim por diante. Mas a gente tem que entender que a gente não está falando do jeito dessas pessoas porque a gente não pensa como essas pessoas pensam. É diferente. O Dharma não é iluminista, o Dharma não é cristão e o Dharma não é grego. Então, o que realmente importa para nós é entender o quanto nós estamos determinados pelo uso linguístico a entender o mundo de uma forma grega, a entender o mundo de uma forma cristã, a entender o mundo de uma forma iluminista. Mesmo automaticamente, mesmo que a gente não se considere interessado em filosofia grega ou interessado em cristianismo ou interessado no iluminismo. Mesmo porque são ideias hegemônicas, ideias que dominaram a cultura na qual o português e os antecessores do português, o latim, assim por diante, estavam dominados. Né? Então a gente carrega toda uma carga de hábitos com a nossa língua quando a gente usa, de entendimentos, de formas de ver o mundo quando a gente está usando a língua. Né? Não é determinante, mas é um aspecto, é mais um aspecto que nos condiciona a pensar de certa forma. Né? Então, quando a gente usa a palavra sobrenatural ou natural, né? Então a gente está se ocupando dessas questões, assim, o que é artificial, o que não é o que a ciência entende, porque a ciência é o que é o estudo do mundo natural. Então, né, o Hume vai lá preocupado com milagres, né? Vai dizer, não pode ter milagre, não pode ter intercessão divina, atrapalha tudo, né? Daí né, tem o deísmo, Deus criou o mundo, mas deixou o mundo do jeito que está, não mexe no mundo. O teísmo tem várias ideias, várias coisas que lidam com essa problemática, né? Porque para o grego também tem essa coisa, o natural para o grego não era criado. E para o cristão o natural é artificial de certa forma porque é criado por Deus. Então o mundo natural não é artificial no sentido de ser criado por um humano, mas ele é uma criação. Como ele é uma criação, ele é um artifício. Então ele não é natural, o mundo natural. Isso daí quebra, né, a cabeça da pessoa. Então, e no Dharma? Daí no Dharma tem uma coisa semelhante a isso, espelha um pouco isso. Então, por exemplo, o Gedung Chöpel, né, que é um mestre budista que a gente admira muito, controverso, assim, uma figura do século XX. Então o Gedung Chöpel dizia que a mágica não é o sobrenatural, a mágica, não é o Milarepa ser capaz de entrar num corno de um boi, sem o corno diminuir, sem o Milarepa diminuir, sem o corno aumentar. Então isso não é mágico. Não é mágico os Budas estarem em lótus né, numa flor, assim, como é que sustenta o peso de uma pessoa numa flor? Não pode, né? Então como é que o Buda tá numa flor, assim? E, sei lá, qualquer coisa que soa fantástica que tem no budismo, assim. Então ele diz, isso daí não é a mágica, isso daí é o natural. Isso daí é o natural. Porque nós somos obscurecidos e nós estamos pensando, fixados no relativo, a nossa mente não está totalmente embaraçada, não está desembaraçada. Nós temos que fazer esse artifício tremendo, essa mágica de conformar a nossa experiência a uma experiência humana dessa forma e daquela forma, numa experiência do inferno, numa experiência de animal, numa experiência... Então nós que fazemos esse milagre terrível de criar o samsara. Então o samsara também é criado, não é natural. Então nesse sentido, né, o samsara não é natural. Ele nos é natural porque nós temos as kleshas, então ele surge naturalmente para nós. A raiva surge naturalmente para nós. Nós não precisamos criar a raiva. A raiva, alguém nos prejudica, nós já temos raiva facilmente, assim, sem passar por nenhum tipo de elaboração. É natural para nós, como seres ignorantes. Não é natural para os Budas. E como os Budas estão em contato com a realidade, então o que é natural para eles é outra coisa e o que é natural para nós é outra coisa. Então é mais ou menos isso, assim. Tanta coisa para dizer, não sei se alguém ficou com alguma conclusão de alguma coisa do que eu estou dizendo, mas são ideias que pipocam, assim, né? Então, dá para entender por que o samsara é natural. O samsara é natural porque os kleshas são naturais. A gente sente raiva naturalmente. Naturalmente para nós, que somos seres ignorantes que operamos pelos kleshas. Mas eles não são naturais, né? Para um Buda, eles não são naturais. Um Buda não consegue ter raiva nem fazendo esforço, né? Então, o Buda não é onipotente também, senão ele teria todo o problema do cristianismo, assim, de como é que o Buda não pode ter raiva se o Buda
é todo poderoso, ele poderia fazer qualquer coisa. Que nem um cristianismo diz, será que o Deus pode criar um objeto que ele mesmo não consegue mexer? Eles ficavam pensando nesse tipo de bobagem, né? Porque a onipotência cria todo tipo de paradoxo e ideia absurda, né? Então, não, os Budas eles não conseguem nem mesmo beneficiar todos os seres, porque os seres não têm mérito. Então, eles têm todo o interesse em beneficiar os seres. Os seres não deveriam sofrer mais, nenhum ser deveria sofrer mais se eles fossem onipotentes. Mas, né, eles dependem de uma conexão conosco para revelar a natureza. Então, nós temos que praticar, não porque que a gente reza para o Buda se mexer e fazer alguma coisa por nós, não, é para nós estarmos receptivos, né, interdependência e de purificarmos karma e conseguirmos reconhecer a atividade dos Budas operando em nós e nos outros seres, né? Então, esse é o objetivo de fazer prática, principalmente no Mahayana e no Vajrayana, principalmente no Vajrayana, né? Falei muito, falei rápido. Eu acho que é um tema fascinante, assim, eu gosto bastante de semântica e eu gosto bastante da palavra natural, principalmente quando eu usar nesse sentido de não embaraçado. E eu tenho sempre frisado, muitas vezes eu falo sobre isso, sobre essa questão terrível da falácia naturalista, né? As pessoas acreditarem que porque algo tem o rótulo de natural é bom. Não, não é assim. Então, né, deixo vocês com essas reflexões selvagens. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira Wekora Zinkazomba de Wamalu Jungwene Jerezi Wantejin Jazo Ezapeka Jabadu Tenjo Chi Om Sochi Jamen Jabene Jana Sawa Kunchatu Jeo Zetari Babenjo Noto de Rumoni Jogizazu Datu Tenjo Chi Chimekone Pema Samba Wasa Sona Jante Senu Pai Garju Wanshu Juki Trupiko Kusese Shin Zinda Shin Shua Jingme Tuju Trupanangi Wancho Tunotu Patenor Buyen Neko Pomolura Sanelundu Dileta Tenjo Chi Peme Jason Peme Rizo Jepeme Dan Laji Kusesu Wan Pema Choji Drama Rizo Jindoni Peme Lunchi Drujo Chi Pendenjumane Jembo Tempa Yori Nepadan Tempa Zimpe Jebonan Kusenja Sentenjo do Sunsan Jaguru Rinpoche quando Kundate Wachi Boja Pache Kusatu da Pasa So Adev So Jinja Lapto So Shina Sangwe Baje Jowa Dan Zambalon Jeru Pachen de Loba Ma Baja Guru Pemasa de Ken Loja Zon Loja Zan Lisa Sun Chapa Pedro Jusho Sunangwa Damira do Sungele Show